gente, bem-vindos a mais uma aula aqui no Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e a aula de hoje tem um pouquinho a ver com o fundo que eu coloquei aqui pra gente, tá? Na verdade, nós vamos falar de prismas. Então, de antemão, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, dê um like e curta a nossa aula, tá bem? Um grande abraço para vocês e vamos à aula. Então, pessoal, com certeza você já deve ter visto essa imagem se é fã, principalmente de uma certa banda britânica, né? Ou até mesmo se você é um curioso navegante do conhecimento na imensa rede, né? Se você respondeu o prisma de Newton, você acertou. Os prismas de Newton são sólidos translúcidos, ou seja, né, deixam passar a luz. E eles decompõem a luz branca nas 7 cores do espectro de luz visível, que são elas o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bem, o efeito ocorre pelo seguinte motivo: a luz branca, que é formada pelas 7 cores, ao atravessar o vidro do prisma, sofre um efeito óptico denominado refração, que é a mudança de velocidade de propagação da luz. Então, cada uma das cores que compõem a luz branca sofre um desvio em seu curso. Ao voltarem para o ar, os feixes de luz estão separados, seguindo direções distintas entre si. Daí a aparição de raios independentes de diversas cores. Vamos falar agora com mais detalhe sobre os prismas, tá certo? Então, os prismas são figuras tridimensionais, ou seja, que possuem comprimento, largura e altura, cujas superfícies são compostas por uma quantidade finita de faces. 2 dessas faces são chamadas de bases. Elas são polígonos congruentes e estão localizadas em planos paralelos e distintos. As outras faces são chamadas de faces laterais. A classificação do prisma vai se dar pelo polígono de sua base. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem esse primeiro prisma, que é o prisma triangular, cuja base é um triângulo, ou cujas bases são triângulos, não é? Veja que o prisma tem as faces laterais como retângulos, tá certo? Então aqui a gente tem um prisma quadrangular, cuja base é um quadrado. A gente tem um prisma pentagonal, cuja base é um pentágono. E a gente tem o prisma hexagonal, cuja base é um hexágono. Agora vamos falar aqui dos elementos de um prisma, né? Um prisma é composto pelos seguintes elementos: as faces. As faces de um prisma são os lados que o formam. As 2 faces paralelas e congruentes são as bases, e as outras faces são as faces laterais. Arestas. As arestas são os segmentos de reta que se formam no encontro de 2 faces. A gente pode ver aqui no nosso prisma. Vértices. Os vértices são os pontos de encontro entre as arestas. Então aqui a gente tem um vértice, mais um vértice, né? Mais outro vértice. E altura. A altura é a distância entre os planos das bases. Então isso aqui é a distância entre os planos das bases e a altura do prisma. De acordo com a posição das arestas laterais e da base, os prismas podem ser classificados em retos. Então a gente tem prismas retos e oblíquos. Um prisma é reto quando as arestas laterais são perpendiculares à base, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Em prismas retos, as faces laterais serão sempre retangulares. Um prisma é oblíquo quando as arestas laterais não são perpendiculares à base. Nossos 2 exemplos aqui, esse primeiro é um prisma reto e esse segundo é um prisma oblíquo. Então, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre cálculo envolvendo prismas. Vou começar com o estudo das áreas, tá certo? Então a gente vai definir aqui algumas coisas. Área lateral. A área lateral AL de um prisma é a soma das áreas das faces laterais. Área da base. A área da base AB de um prisma é a área da região poligonal que constitui a base do prisma. Área total. A área total AT de um prisma é a reunião da superfície lateral com as bases. Sendo assim, a área da superfície total será dada pela relação matemática AT igual a AL mais 2AB. Bem, pessoal, então vamos fazer um exercício aqui para
para a gente fixar o assunto, tá? A figura a seguir, um prisma reto de base retangular, representa uma caixa de papelão com suas dimensões dadas em centímetros. Calcule. Letra A, a área lateral. Letra B, a área da base. E letra C, a área total do prisma. Então vamos lá. Então, pessoal, na letra A, o problema está pedindo para a gente a área lateral, tá? Só que aqui a gente vai ter o seguinte cuidado. Então, ele está querendo a área lateral. Veja que o nosso prisma, ele não tem as bases como polígono regular. Ela é um retângulo, onde um lado mede 15 e o outro mede 8. Então, a gente tem dois tipos de... Temos duas faces distintas. Temos uma cujo o lado aqui, a base mede 8 e tem 30 de altura. Duas, não é? Que é essa aqui da direita e essa aqui da esquerda. E nós temos duas bases, duas faces, que tem 15 por 30, não é? Que é essa aqui da frente e a de trás, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Então eu vou calcular essa aqui, vou chamar de área 1. Essa área 1 aqui é 30 vezes o 8, não é? Que é igual a 240, tá certo? Centímetros quadrados. E nós temos essa área aqui, que eu vou chamar de área 2, que ela é 30 por 15. Então, nós temos aqui 450 centímetros quadrados. Então, a área lateral, a L, vai ser 2 vezes 240, porque são duas faces, mais 2 vezes 450, que também são as duas faces, ou seja, isso daqui é 480 mais 900, o que resulta em 1.380 centímetros quadrados. Ok? Centímetros quadrados. A base mede 15 por 8. Então, logo, eu vou chamar isso aqui de A3. Vai ser 15 vezes o 8. Né? Então, isso daqui vai dar 120 centímetros. Né? Só que nós temos duas bases. Então, a área da base... Então, vamos calcular aqui a área da base, né? Que é um polígono, um retângulo com dimensões 15 por 8. Então, a área da base é igual a 8 vezes o 15, que é igual a 120 centímetros quadrados. Tudo bem? E por fim, o problema quer que a gente calcule a área total. A área total. Bom, gente, a área total é a relaçãozinha matemática T, que é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, a área total é igual a 1.380 mais 2 vezes 120. Ou seja, a área total é 1.380 mais 240.
Vamos somar aqui no canto, 1380 mais 240, dá 0, aqui dá 12, vem um 6. Então a área total é igual a 1620 centímetros quadrados. Bem, um caso especial de prisma, né? Se o polígono da base ele é regular, então essa área lateral, a L, vai ser calculada pela relação matemática N, que é o número de faces, L, que é a aresta da base, e H, que é a altura do prisma. Mas isso só em casos onde o prisma tem base como um polígono regular. Vamos falar agora de volume de um prisma, né? Então, o volume V de um prisma é dado pela multiplicação da área da base pela altura. Então, como a gente pode ver aqui, né? Esse prisma, V é igual à área da base vezes a altura, tá? Então, vamos aqui para essa questão, tá? O enunciado é o mesmo da outra questão que a gente acabou de responder, porém, ele quer que a gente calcule o volume do prisma na letra A, e ele fala que se 1/4 do volume desse prisma for preenchido com óleo e o restante com água, qual o volume ocupado pela água? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, ele quer que a gente calcule o volume, não é? Então tá, a gente sabe que pela relação matemática que o volume V do prisma é dado pelo produto da sua área da base pela altura, tá? Nós já calculamos essa área da base no outro exemplo, mas eu vou fazer, não custa nada a gente calcular. A área da base é igual a 15 vezes o 8, que é igual a 120 centímetros quadrados. Beleza. E a altura do prisma, ela está medindo 30 centímetros. Então, 30 centímetros. Então, o volume V desse prisma é 120 vezes 30, que é igual a 3.600 centímetros cúbicos. Já na letra B, ele diz que 1/4 desse volume, 1/4 de V, é ocupado por óleo, não é? E ele quer saber qual o volume restante. Ele fala que o restante, ou seja, 3/4 de V é ocupado com água. E ele quer saber qual o volume de água desse prisma, tá? Então vamos fazer aqui, né? Então a gente sabe, vou chamar aqui de volume de água, VA, que é igual a 3/4 do volume do prisma. Então isso aqui é igual, pessoal, a 3/4 que multiplica 3.600. Tá certo? Então V é igual, eu posso dividir esse 3.600 por 4, que dá 900, e vezes 3, isso vai dar 2.700 centímetros cúbicos de água. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões. Essas planificações são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. Nós temos aqui representado na figura a planificação de um prisma pentagonal. Mas vamos aqui para um programa que eu tenho chamado GeoGebra, e ele vai nos mostrar essa planificação. Bem, pessoal, aqui a gente tem um prisma pentagonal, tá? Aqui é a base, e aqui a gente tem a representação dele espacial, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a planificação dele. Vamos mover aqui esse cursor e ele vai mostrar pra gente aqui, ó, a planificação, como se a gente estivesse abrindo esse prisma, né? Então olha só que beleza. Então está aqui a planificação desse prisma pentagonal, como a gente pode ver.
ele tem 1, 2, 3, 4, 5 faces, né, faces laterais e tem 2 bases, tá certo? Então, vamos fechar ele aqui de novo, né? E aí a gente tem a sua planificação. Bem, pessoal, agora a gente vai falar de prismas especiais, tá certo? O primeiro deles é o paralelepípedo, tá? O paralelepípedo é um prisma que possui bases e faces em formato de paralelogramos, polígonos de 4 lados paralelos. Em outras palavras, o paralelepípedo é um prisma quadrangular com base de paralelogramos. Em nossos estudos, daremos atenção apenas aos paralelepípedos retângulos, que apresentam base e faces retangulares. Como a gente pode ver aqui, um paralelepípedo e a sua planificação. A área da base de um paralelepípedo é dada por A vezes B, né? Então são as dimensões, tá certo? A sua área total é 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC, tá certo? AB, ele tem 2 faces, né, que tem medidas AB, ele tem 2 faces que tem medidas AC, como essa frontal aqui e a que está atrás, e 2 faces com dimensões BC. Tá aqui a relação matemática. O seu volume é o produto dessas 3 dimensões. E a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, é a raiz quadrada do quadrado das 3 dimensões, a soma disso, né? Então vamos ver aqui essa questão do Enem de 2010. Ele fala o seguinte: a siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços, utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura. Então a gente está vendo aqui Metal Nobre, 2,5 metros por 0,5 metros por 1,3 metros. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Então é lógico, né, que o produto de A vezes B vezes C, que é justamente o seu volume, né? O produto das 3 dimensões é o seu volume. Tudo bem? E nós temos aqui um prisma muito especial, né? Que é o cubo, ou o hexaedro regular, que é um poliedro com 6 faces quadradas congruentes. Um prisma que possui todas as faces e bases em formato de um mesmo quadrado. Então, a área da base desse prisma, do cubo, na verdade, é L ao quadrado, onde L é a sua aresta de base. A área total, AT, é 6 vezes L ao quadrado. O volume V é L elevado a 3. E a sua diagonal é L raiz de 3. Então, a gente tem aqui um cubo e a sua planificação são 6 quadrados. Então, é isso, gente. Na aula de hoje falamos sobre prismas. Falamos de alguns elementos, propriedades, fizemos alguns cálculos, tá? Eu aconselho que vocês façam um exercício, estudem, tá bem? Para que o assunto fique melhor entendido. Não esquece de dar um like no nosso vídeo e fazer a sua inscrição se ainda não fez, tá joia? Chame um amigo, chame um colega e compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? A gente vai agradecer bastante. Então até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais.